e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí eu comecei a pensar nesta pergunta sobre o reino. Vocês sabem, já ouviram falar na palavra Basileia? Tchau já. Sabe, Basileia é a mesma palavra que está aqui nesse texto que eu li, quando tem a palavra reino. O Evangelho da Basileia. É o Evangelho do Reino, é o Evangelho da Basileia. A palavra reino no grego quer dizer Basileia. E nada mais é do que o governo, a autoridade. Quando nós dizemos que fazemos parte do reino, nós fazemos parte da autoridade ou nós estamos debaixo da Basileia, da autoridade do reino. E é sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Os que aqui não tem ninguém perto da minha idade, né? Mas alguns talvez de vocês já tenham lido, estudado na escola e ouvido falar da Guerra Fria, né? Quando acabou a Guerra Fria, que era aquela guerra que existia sem armas entre a Rússia e os Estados Unidos, né? A expectativa de quem é que ia jogar a bomba atômica primeiro para destruir o outro, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Isso era a tal da chamada Guerra Fria, né? Era tão interessante, eu me lembro, quando eu era mais novo, de filmes em que as pessoas se escondiam embaixo da terra, armavam provisões, né? Faziam casas que poderiam, subterrâneas, em que eles poderiam ficar protegidos no caso de uma explosão atômica, onde eles poderiam viver durante alguns anos, tendo alimento, tendo água, tendo como sobreviver ali, para poder passar aquele período de radiação nuclear, né? E eles poderem sobreviver e recomeçar a vida depois. Isto era um medo terrível que existia naquela época em que não se sabia quem ia jogar a bomba atômica primeiro no outro. Quando acabou a Guerra Fria, né? Em princípio foi aquele alívio, né? Puxa, agora acabou essa pressão, né? Muitas bombas nucleares foram destruídas, né? E aquele medo que as pessoas tinham de a qualquer momento o mundo poderia acabar, aquilo foi diminuindo. Mas eu tenho chegado à conclusão do seguinte, que hoje em dia nós vivemos numa pós-Guerra Fria que é muito pior do que aquela época em que pelo menos você sabia onde estava o perigo. Era muito mais fácil de você combater, porque você tinha noção de como falar, de o que falar e para quem falar. Hoje em dia, nós estamos vivendo num contexto onde vocês sabem tanto quanto eu, que não se sabe o que pode se esperar, né? A qualquer momento pode ter uma surpresa, né? As Al-Qaedas da vida, né? Al-Qaeda, como quer dizer, né? Há vários anos atrás, o World Trade Center, né? O famoso 11 de setembro, né? A destruição das torres, né? O presidente da missão que eu trabalho, o Bob Hostes, ele estava em Nairobi quando aquele shopping explodiu aquele shopping, vocês lembram? Uma explosão no shopping em Nairobi que matou muita gente alguns anos atrás. O fundador da missão estava lá em Nairobi quando aquilo aconteceu, né? Bom, não precisamos falar da Coreia do Norte, né? As ameaças aí, ele já consegue mandar uma bomba nuclear, passar por cima do Japão e cair do outro lado do Japão, né? Então, guerra iminente, né? Bom, Irã, né? ISIS, né? O Estado Islâmico, né? Bom, não precisa falar muito do passado, podemos falar do Texas, um maluco que mata 59, né? Foram 59 pessoas? Las Vegas. Em Las Vegas. Falei outra coisa, né? Em Las Vegas. 59, não foi? Fora os que estão ainda sofrendo nos hospitais, né? Há um ano atrás, aqui perto, né? Em Orlando, né? Maruate, né? E ontem, vocês souberam notícias do que aconteceu ontem? Ontem na Somália, um caminhão-tanque explodiu, com bombas, 2 bombas gêmeas explodiu,
destruiu muita coisa ao redor e matou 189 pessoas. E tem mais de 200 pessoas no hospital que não se sabe o que vai ainda acontecer com essas pessoas, se vão sobreviver ou não. Esta é a guerra, é a pós-guerra fria que nós vivemos, que traz muito mais temores, muito mais preocupações do que até aquela guerra fria do passado, né? E hoje nós temos ameaças que também não são assim tão palpáveis, né? Nas eleições do ano passado, falou-se muito daquela ação de terrorismo de website, né? De notícias que acabaram influenciando nas eleições dos Estados Unidos, né? Eu recebi esta semana da minha missão uma sugestão, uma orientação para nós fazermos um seguro para proteger a nossa identidade, ou seja, proteger o número do Social Security, né? Proteger o número de passaporte, para proteção de todo mundo que tem crédito nesse país, porque houve um breach, como chamam em português, uma invasão, não, como é que é? Quando se quebra alguma coisa que é protegida, fugiu a palavra em português. Infiltração, invasão. É uma invasão no Experian. E são milhões e milhões, e eu estou falando aí de coisa de 140 milhões ou mais, de pessoas que tiveram o seu número do Social Security revelado, e eles têm como acessar e como usar. Então a minha missão mandou essa recomendação para que nós paguemos uma empresa aqui nos Estados Unidos para poder ficar fazendo vigilância de segurança nessa área, porque ele diz assim, não tem ninguém na América hoje que esteja livre de ser atacado através desses sistemas de informação. Ou seja, pode usar o CPF, o Social Security aqui, e mexer no teu crédito, fazerem empréstimo no seu nome, explorarem a sua conta, sujarem o seu nome, e depois você vai ter que contratar um advogado para resolver. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo, aquele mundo do vigiar, né, e orar, né, porque o tempo está próximo, né? A realidade que nós estamos vivendo hoje é assim, é bem assim. É até irônico, é até curioso, que hoje em dia você vai ver um filme, os filmes falam sobre fim de mundo, né? Está cansado de passar na televisão aí, esses filmes os mais novos aqui não veem, né? Os mortos que andam, né? The Walking Dead, né? Vocês não veem esses filmes, né? Mas tem mais seriados, já viram que tem mais seriados hoje em dia sobre essas coisas horripilantes do que no passado? Se você vai ver aquele filme, por exemplo, do Star Wars, né? É a guerra entre o lado negro e o lado, como é que é o oposto, né? A força do bem e a força do mal, né? É tão curioso que você hoje vai ouvir muito mais gente na área da sociologia, da psicologia, os cientistas de um modo geral falando sobre o fim do mundo que até mesmo muitos pastores. Você vai ver muito mais pregação no mundo de que o fim dos tempos está à porta do que até dentro das próprias igrejas, quase não se falam. Fala-se muito mais sobre a teologia da prosperidade, sobre coisas boas, sobre muitas experiências maravilhosas para o crente, como é bom ser crente, mas não está falando sobre uma realidade que, na verdade, também está escrito na Bíblia. Se você olhar, por exemplo, Gênesis 11, 13, né? No tempo que fala sobre o dilúvio, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Quem está procurando, eu estou lendo Gênesis 6, de 11 em diante. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. O texto que o Everton leu no domingo passado, Jesus citou exatamente os dias de Noé. Não sei se vocês lembram quando o Everton mencionou isso. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Isso está escrito isso na Bíblia. E você pode até pensar assim, tem muita coisa que quem escreveu foi alguém. Mateus 24 foi Jesus que falou e citou esse texto que eu acabei de ler aqui de Gênesis. Quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que este mundo está sendo atacado, dirigido, está vivendo como resultado do domínio do príncipe da potestade do ar. Ele alimenta do ser humano um espírito de rebeldia. Eu podia falar muita coisa sobre isso aqui, mas é só você lembrar. Aqui eu acho que ninguém perde tempo vendo a Rede Globo, né? A televisão lá do Brasil, né? Mas se você tem notícias, pelo menos lá do Brasil, você vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo por lá, como que a rebeldia contra tudo aquilo que é valor da família, valor da criança, né? Respeito à criança, respeito aos bons costumes, tudo isso está sendo deturpado e está sendo deteriorado. E não é só no Brasil. Em tudo que é lugar que você viaja, você vai ao redor do mundo, você vai ver esse espírito de rebeldia que existe no ser humano. No passado, os antigos profetas de Deus, eles previam e predisseram que a nossa terra iria se enrolar como um pergaminho. Acabar, se enrolar como um pergaminho. É a expressão de linguagem que é usada na Bíblia, né? Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que aqui e agora existe um reino também operando e distinguindo-se de toda esta realidade, que é o reino de Deus. Como é que então nós podemos viver dentro dessa realidade? Um mundo que está caminhando, é uma história, né? A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o futuro, nós temos muita coisa que poderíamos falar sobre o futuro. Você sabia que ler Apocalipse, estudar Apocalipse tem uma bênção especial? Lê lá em Apocalipse, você vai ver. Bem-aventurado aqueles que leem e estudam essas coisas. É uma bênção especial para quem gosta, você falou que gosta, lembrando da sua palavra do mês passado. Tem uma bênção especial para quem gosta de estudar as coisas futuras. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia tem muito a dizer sobre o futuro. Como é que nós podemos viver então diante dessa realidade? Olha, as perguntas básicas que os homens fazem desde que se reconhecem como tais, permanecem. De onde eu vim, para onde eu vou e por que é que eu estou aqui? Uma coisa é fato, e eu gostaria que você não tivesse a menor dúvida com esta frase que eu vou dizer aqui para os irmãos. O mundo não vai melhorar através do esforço do homem. Pensou bem nisso que eu falei? O mundo não vai melhorar. Há muitas doutrinas, há muitos ensinamentos que dizem que o mundo está melhorando. Mas a palavra de Deus não diz isso não. Esse texto mesmo de Mateus 24 fala da consumação do tempo, dos tempos. Fala sobre o princípio das dores, fala da tribulação e fala que o Senhor vai resgatar a sua igreja. Eu li aquele pedacinho, né, que fala sobre
o Evangelho ser pregado em todo canto, né? Eu tenho me considerado um privilegiado, sabe, Cacau? Porque eu estou trabalhando com a missão A Hope, e uma coisa que nós, durante as nossas palestras, nós acabamos percebendo, porque falávamos sobre Bíblia, falávamos sobre textos bíblicos, ensinando mensagens da Bíblia, e percebemos de repente o seguinte: a nossa missão tem uma meta que é evangelizar, ou pregar, melhor dizendo, o Evangelho a todas as pessoas entre 5 anos e 20 anos de idade até o ano 2030, na face da Terra. Nós estamos falando de pouca gente, 4 bilhões e meio. A nossa missão estabeleceu um desafio de mobilizar a igreja no mundo inteiro para evangelizar toda esta população, enfocando a faixa de idade até o ano 2030. E criar um mecanismo, criar uma maneira de pensar, uma estrutura que isso possa ser repetido a cada 15 anos. E eu me digo privilegiado, sabe por quê? Já pensou que nunca na história do homem, desde Cristo até agora, já 2000 anos e tantos, nunca se falou em evangelizar todo mundo? No primeiro século não aconteceu isso. No segundo século também não. No primeiro milênio também não. Estamos já mais do que no segundo milênio. Mas hoje em dia, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, os recursos, nós hoje temos muito mais facilidade para chegar em qualquer parte desse mundo do que nos tempos de Jesus, não é? Eu que estive lá no Líbano, acho que foi ano passado, retrasado, e eu fiquei maravilhado olhando aqueles lugares lá. O apóstolo Paulo passou por aqui. Mas olha, o negócio é complicado. E aquilo ali foi um pedacinho que o apóstolo Paulo passou. Mas é montanhas e montanhas e neve, e solo difícil e complicado. O apóstolo Paulo andou aquele negócio todo. Olha, isso há quase 2000 anos atrás. Hoje em dia a gente pega o avião, eu vou lá e volto. No dia seguinte eu estou de volta. Nós temos hoje recursos que não tínhamos antigamente. Hoje em dia pode-se falar de pregar o Evangelho a todo mundo como uma meta alcançável. Eu fico muito feliz, eu confesso aos irmãos que, embora a idade às vezes me desanime um pouco, eu já fico pensando que eu devia achar uma pessoa mais nova para estar no meu lugar, né? Mas ao mesmo tempo eu fico motivado por esse desafio, que eu estou considerando que eu estou fazendo parte de um grupo privilegiado de pessoas que está pregando para a igreja ao redor do mundo, que nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho a todos os 4 cantos da terra. E o que diz lá em Mateus 24? Que quando isso acontecesse, então o que aconteceria? Viria o fim. Querem mais uma mostra de que nós estamos nos tempos finais? O mundo não vai melhorar. Não vai melhorar através dos esforços do homem. Nós às vezes ficamos um pouco confusos, já que eu estou falando sobre o reino, né? Ficamos confusos com a questão de céu, né? A semântica, ou a palavra, às vezes, nos faz pensar que o reino de Deus, o céu, e ficamos pensando numa localização geográfica, né? A Basileia é governo. O governo não exige local físico. Se você é membro da Basileia, você já está vivendo no reino. Porque estar vivendo no reino significa que você já está vivendo debaixo do governo. De quem? Do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus realmente começa quando se entra em relação com Cristo Jesus.
No momento em que eu confessei a minha fé em Cristo, foi o momento em que a minha cidadania mudou da terra, com todos os seus sistemas condenados ao fracasso, para o eterno reino de Deus. Por isso é muito importante para você, até vocês mais novos, né? Até os mais novinhos aqui, né? Só e não está prestando atenção, está prestando atenção em outra coisa, está perdoado por causa disso. Né? O John também, que está dormindo, por isso está quietinho. Mas é muito importante para você ver o seguinte: olha, só tem uma maneira de você estar debaixo do governo de Deus. É quando você aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Não existe nenhuma outra coisa neste mundo que vai livrar você desse caminho que o mundo está indo para a destruição. Vocês, em Mateus 24, vocês podem ler também que o sol vai se escurecer, a lua não vai mais brilhar, o firmamento vai despencar, vai haver uma renovação total na natureza. Vocês já pensaram que nada daquilo que você tem vai continuar? Não faz diferença se você tem umas ações lá no banco, viu? Não faz diferença se você já tem a sua casa, se você já comprou seu pedacinho de terra. Não faz diferença, porque nada disso vai continuar. Tudo vai ficar. Mas as minhas palavras não passarão. Lembra desse texto? Sabe, a única coisa que Deus, o Senhor Jesus, vai levar deste mundo para o seu reino? As almas das pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. A que reino você pertence? Você já pertence a este reino? Porque a maneira de ter a cidadania nesse reino é aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. É você reconhecer que este mundo vive num estado constante de rebeldia, mas que você já não está mais escravizado a isso. A que reino você pertence? Como é que está sendo a sua vida hoje? Porque nós, às vezes, conseguimos ter dupla cidadania, né? Eu, quando eu fiz a cidadania aqui dos Estados Unidos, não perdi a cidadania brasileira, embora muitos dizem que vai acabar perdendo, tem umas conversas assim, mas eu continuo com o meu passaporte lá do Brasil. E é muito interessante você sentir certas vantagens quando, por exemplo, eu viajo. Tem um site dos Estados Unidos em que você coloca lá os países aonde você está indo. E não poucas foram as vezes em que eu, por ser cidadão americano, recebi um e-mail dizendo assim: não saia na rua tal. Eu estava no determinado país e chegou uma mensagem pelo e-mail dizendo: não saia na rua em tal lugar porque vai ter uma passeata e os americanos correm perigo. Eu fui tratado como americano. Que proteção legal, não é? Eles estão monitorando e eu digo para onde eu vou e eles ficam me dizendo: olha, cuidado. E outra coisa, se acontecer um problema, eles sabem em que hotel eu estou para poder me resgatar. O fundador da missão estava no Líbano, quando houve a guerra do Líbano. E ele largou casa, largou tudo que ele tinha lá de bens, né? Largou tudo e saiu com uma malinha de mão, ele, a esposa e os 2 ou 3 filhos na época, né? Para serem embarcados num avião dos Estados Unidos para poder fugir do Líbano, do ataque que estava tendo lá, da guerra civil que começou, né? Isso já foi há algum tempo atrás. O reino começa quando você se converte, quando você declara Jesus como Senhor. Foi muito interessante no dia que eu me tornei cidadão, né? Você faz o juramento, né? Onde você jura solenemente aquelas coisas lá e passa a fazer parte
passa a ser um cidadão. Então você passa a ter os direitos, passa a ter os privilégios, passa a ter os benefícios daquela cidadania. É interessante que quando você conhece Jesus Cristo e você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa sua declaração de fé o coloca no reino de Deus, na Basileia. Compreender isso remove todo o medo da vida e da morte aqui na Terra. Nós não precisamos nos surpreender quando o ódio nos vem do sistema mundial. Agora lá no Brasil está se fazendo uma pregação violenta contra os evangélicos. Saiu na revista Veja uma campanha contra os evangélicos, né? Esse pessoal, qual foi o termo que eles usaram? Não tem mais jeito, não tem mais solução, não foi? Tem até uma palavra, incomoda. Esse povo que incomoda, né? Era a mensagem de capa da Veja, né? Mas não precisamos nos surpreender, né? Quando o ódio nos vem do sistema mundial. Jesus previu que enquanto vivermos neste mundo, experimentaremos a tribulação. Eu já preguei sobre isso aqui. Aqui não, lá no templo. Satanás usará todos os seus poderes malignos contra os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Mas se você sabe de qual reino você pertence, você não precisa ter medo dessas coisas, nem tampouco da morte. O que o mundo pode fazer contigo? O que o mundo pode fazer comigo? Me matar de fome? Me atirar? Levar um tiro, como lá em Las Vegas? Esfaquear, me torturar, me matar? O que é a morte de um filho de Deus, afinal? Na verdade, eu fico até pensando assim, muitos de nós cristãos temos às vezes uma atitude bem pagã com respeito à morte. Vocês querem ver só? Nós estamos sempre orando para que as pessoas não morram. Não é? Quando ir para o céu deve ser o objetivo final de nossas vidas. A morte para o Filho de Deus não é nada mais nem menos do que partir de uma dimensão do reino a que nós já pertencemos a outra dimensão do mesmo reino que nós já fazemos parte. Muitos de nós ficamos tão embrulhados às vezes e varridos com este mundo e pelas coisas desse mundo, com esse sistema desse mundo, que nós nos esquecemos de quem realmente somos. Você sabe por que você está aqui na Terra? Jesus sabia. Eu tenho apenas uma razão para estar aqui, Jesus disse, né? Meu Pai me enviou. O trabalho que faço é o trabalho do Pai que me enviou. A única razão dele fazer o trabalho que o Pai lhe confiou era terminar o trabalho, concluir a tarefa. E olha, assim como o Pai enviou Jesus, Ele nos enviou também. Então você não sabe por que você está aqui? A Bíblia tem uma resposta clara para isso. Eu entendo. Porque estou neste mundo que Jesus disse que eu não pertenço. Eu sei que eu estou aqui, vivendo em um sistema que não tem esperança, nem sobrevivência. Eu estou aqui porque Deus me ordenou com uma missão divina. Eu às vezes fico achando que o vice-presidente da missão que eu estou trabalhando, vocês conhecem o pastor José Bernardo, que já esteve aqui, né? Às vezes eu fico achando que ele é meio exagerado, ele é meio maluco no sentido. Porque ele sempre fala assim, você não tem que fazer mais nada neste mundo a não ser pregar o Evangelho.
A razão de ser de você estar aqui é para pregar o Evangelho para as pessoas, senão o Senhor já tinha levado você. E aí, eu queria, de certa forma, caminhar para a conclusão, fazendo assim algumas perguntas para vocês para reflexão, né? Bom, a primeira pergunta, né? A que reino você pertence? Essa é fácil de responder. Talvez não seja fácil de ser verdadeira, mas é fácil de responder. O caminho é Jesus. Você precisa reconhecer que não há outra solução a não ser aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o seu Redentor. É Ele quem dá direito a você ser transladado deste mundo para o reino da Basileia. Fazendo uma repetição de palavras aqui. Então, a que reino você pertence? Você pertence à Basileia? Ou seja, você pertence, está debaixo do governo do Senhor? Porque estar debaixo do governo do Senhor significa, sabe o quê? Que você vai ser o primeiro a lutar contra a rebeldia natural que existe no ser humano, promovida pelo diabo. E o que é rebeldia natural? É quando a gente sabe que está errado e a gente continua fazendo. A gente sabe que tem que mudar, mas a gente continua convivendo com aquilo que não deve fazer. Não é uma verdade? Nós estamos cansados de saber as características do mundo. Quem tem dupla nacionalidade sabe o jeitão do brasileiro, sabe o jeitão do americano. Por mais que você queira ser de um jeitão do lugar que você vive, você sempre traz características da sua origem, não é? Por isso eu fiz aquela pergunta: de onde nós viemos? Aonde nós estamos indo? Nós temos que ter consciência destas verdades. Jesus veio neste mundo para salvar os pecadores e, fazendo isso, Ele estabeleceu o seu reino. Fazer parte do seu reino significa viver debaixo do seu governo. Significa uma luta constante contra a rebeldia natural que o diabo coloca na nossa carne. E essa rebeldia, ela se manifesta quando nós optamos em fazer aquilo que não agrada ao Senhor, para fazer aquilo que nós optamos, que nós queremos. Nós não abrimos mão de certas coisas. Lamentavelmente, essa é a realidade. Nós não abrimos mão de certos privilégios. Nós acabamos vivendo aqui neste mundo como se o mais importante fosse viver neste mundo. Agora eu vou dar vamos dizer assim, a machadada final, né? Tem mais? Tem mais? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? É engraçado, não é? Não é para isso que nós estamos aqui? Criou um problema sério, não é? Mas quais são as oportunidades que nós estamos criando? Quais são as portas que nós estamos batendo? Quais são as situações da vida que nós estamos caminhando próximas para que facilitem esta oportunidade de nós testemunharmos para pessoas que não conhecem Jesus ainda como Salvador e Senhor de suas vidas? Porque a razão de ser de nós estarmos aqui neste mundo ainda é para sermos testemunhas daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Porque senão, pensem bem, logicamente, não vamos nem pensar pelo contexto bíblico, pense pela lógica. Se ele já estabeleceu o reino dele, não seria muito mais fácil ele pegar todo mundo, leva logo tudo de uma vez e deixa morrer o resto. Mas ele quer que o Evangelho seja pregado a todas as nações, para que então venha o fim. Não creio, pelo que a Bíblia ensina, que todos os que ouvirem do Evangelho serão salvos. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas a palavra vai ser pregada em todo canto, para que venha o fim.
O que nós estamos fazendo nesse sentido? Eu sei que tem mais gente com oportunidade do que outros. Eu às vezes fico agoniado aqui, morando em Cape Coral, que eu não conheço nenhum brasileiro, a não ser os que estão na igreja. Eu não conheço nenhum outro. Então eu fico agoniado. Aí eu fico assim meio compensado, né, disso quando eu viajo, porque aí eu não faço nada em Cape Coral, mas pelo menos eu faço alguma coisa em outro lugar. Mas eu confesso que eu fico agoniado, porque a Bíblia diz que você tem que pregar a palavra tanto em Jerusalém, na Judéia e os confins da terra. Esse precisa ser, deveria ser, o que eu quero dizer, a nossa prioridade. Então veja bem, você é membro do reino, você tem que ser um lutador contra a natureza que o diabo instalou na face da terra. O mundo não vai melhorar por si só, nós não vamos melhorar por nós mesmos, nós precisamos estar nos achegando a Deus e corrigindo aquelas coisas que estão erradas. Olha, pecado é pecado, viu? De vez em quando eu discuto com algumas pessoas, discuto no bom sentido, converso, dialogo com algumas pessoas lá do Brasil sobre aceitar certos nomes ilustres que tem na política, porque estão fazendo alguma coisa boa. Mas não interessa se está fazendo coisa boa. O que interessa é se as pessoas estão fazendo as coisas certas ou erradas e estão sendo aprovadas por Deus ou não. Ah, mas às vezes você faz uma decisão assim e você vai causar um problema sério de desestabilidade. Não, a desestabilidade já existe. O crente ele não pode ser de meio termo, percebe? O crente ele não pode ser aceita o pé ali e o outro pé aqui, né? Do lado bom e do lado mal. Ou está certo ou está errado. Eu gosto muito quando o Elcio diz, né, que não tem negociação com a palavra, né? Não tem que ficar tentando dar um jeitinho na palavra. Mas olha, cuidado, porque as coisas do mundo têm entrado dentro da igreja de uma maneira muito forte. Eu estou cansado de ouvir pessoas dentro da igreja dizendo que certas imoralidades são permitidas. Que a homossexualidade tem que ser aceita, né? Que essa questão de discussão de gênero, nós temos que estar com a mente aberta. Ora, ou você está com a mente da Bíblia, ou você está com a mente fora da Bíblia. Ou você vive aquilo que a Bíblia ensina, você acredita naquilo que a Bíblia ensina, ou você não acredita. Mesmo que exponha você a perseguição às vezes. Mesmo que exponha você a dificuldade. Então eu queria que você nunca esqueça quem você é. 3 afirmações que eu vou fazer para encerrar aqui. Nunca esqueça quem você é. Você é um filho de Deus. Por quê? Por que você é um filho de Deus? Porque Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele disse, aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. Então você ouviu essa mensagem, acreditou nessa mensagem assim, eu quero esse Jesus que veio aqui nesse mundo me salvar. Então essa é a grande verdade. O caminho é Jesus. Quem você é? Eu sou um membro do reino da Basileia. Eu sou um membro do reino de Deus. Eu estou debaixo do governo de Deus. Você não pode esquecer o que é que está aqui. Que hoje você vai embora para sua casa e talvez não lembre tudo aquilo que eu falei, mas que você lembre essas 3 coisas. Eu falei 2, né? Nunca esqueça quem você é. Você não pode esquecer porque é que nós estamos aqui. E lembre-se sempre de qual reino você pertence. Porque quando você se identifica com esse reino, com essa Basileia, automaticamente você traz uma série de conceitos para aplicar no dia a dia da sua vida. Eu não quero ser repetitivo, mas às vezes eu fico tentando repetir. Você tem que ser um lutador contra o pecado. Eu acho que esse nos nossos dias é o maior problema. Por quê? Basta ler Mateus, basta ler outros textos da Bíblia onde você vai ver que o amor de muitos vai se esfriar.
É característica do final dos tempos. A Cacau faz um esforço muito grande pedindo para nós estarmos expressando o nosso amor fraternal. Abraça, ora, estende a mão, né? São maneiras de pedir que nós estejamos manifestando o amor fraternal, não é verdade? Não é esse o objetivo, não é a intenção que está no coração do pastor Cacau. Mas por que precisa fazer isso quando isso deveria ser natural? Esse é o meu ponto. Eu estou falando de Basileia, de uma outra forma agora. Este amor está se acabando. O que a Bíblia diz? Vai haver o quê? Rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações, guerra, fome, peste. Vocês conhecem esse texto que eu estou falando, não? São características deste mundo e que vão aumentar, não vão diminuir. Então eu diria, a atitude do cristão é de combater essas coisas, mesmo que ele seja sozinho, solitário. O volume de pessoas não é o problema, não é o que vai ser o motivador para você. Se a nossa igreja fosse grande, seria mais fácil. Os grandes movimentos de avivamento que tiveram na face da terra, eles começaram com um grupinho pequeno. Historicamente, se você pegar nos livros, só você ler os livros, a história dos grandes avivamentos, começaram com grupos pequenos, mas grupos de pessoas comprometidas com a Basileia, pessoas comprometidas com o reino. Então eu acho muito bom quando nós nos preocupamos uns com os outros naturalmente. Não estou criticando que não pode fazer a pressão para a fraternidade, não é esse meu objetivo. Mas eu acho que essas coisas precisam ser às vezes pressionadas para nós nos para acordar. Para a gente acordar, para a gente cair na realidade, né? Que estamos deixando a desejar. E então que nós possamos estar vivendo esta realidade de um amor fraterno, né? Termos uma vida em que o irmão se preocupa com o irmão. Se lembram das passagens bíblicas, né? A parábola do bom samaritano, né? Eu fico às vezes nessas viagens discutindo com as pessoas, discutindo de novo, usando uma expressão de diálogo, né? Às vezes vejo pessoas trabalhando em certos países fazendo obra social. Nós temos que fazer a obra social, porque não adianta você pregar o Evangelho para uma pessoa que está morrendo de fome. A pessoa não tem o que comer, você tem que primeiro dar a comida para a pessoa, para depois a pessoa poder estar receptiva para ouvir o Evangelho. A experiência que o José Bernardo passou foi a recente com o pessoal do Haiti, quando teve terremoto, em que ele ficou um pouco zangado com a missão Honrou, porque nós mandamos literatura, ao invés de mandar comida lá para o Haiti, logo quando teve aquele terremoto grande, alguns anos atrás, né? E a Honrou mandou milhares de literaturas para lá. Aí o José Bernardo estava contando, eu estava ouvindo um dia desse ele contar isso, eu nem sabia, ele contando, dizendo que ele ficou um pouco em questionamento, né? É essa a nossa missão? Nós não tínhamos que mandar primeiro água? Nós tínhamos que mandar primeiro comida? Aí ele ouviu uma pessoa, um haitiano, numa reportagem, numa televisão, em que o haitiano dizia assim: olha, nós não temos água, nós não temos comida, mas nós temos a palavra de Deus. E nós temos certeza de que nós vamos sobreviver a esta situação. Então, o José Bernardo ouviu aquele testemunho que não tinha nada a ver com a igreja, uma reportagem na televisão. Quando ele ouviu aquilo, ele falou assim: olha, pediu perdão a Deus, né? Olha, eu estava achando que o ministério tinha que ser diferente, que eu tinha que primeiro fazer a ação social para depois eu pregar o Evangelho. Mas a única coisa que resolve o problema do ser humano na totalidade é colocar essa pessoa dentro do reino de Deus. Porque quando você pertence à Basileia, você está com o passaporte garantido. Porque neste mundo as coisas não vão melhorar. Faz sentido?
Agora, o que isso faz sentido para a sua vida no dia a dia, você saindo daqui? Pode fazer sentido o que eu falei, mas a minha pergunta agora é mais pessoal, sem que você precise responder para mim. Mas o que isso faz sentido para você saindo daqui neste domingo? Eu sugeriria que em tudo, acho até que eu tinha isso escrito aqui. Acho que eu tinha isso aqui escrito em algum lugar, acho que eu já me perdi. Dar prioridade ao seu trabalho, dar prioridade à sua profissão, ao seu negócio, às suas finanças, mas em todas as coisas que você fizer, dê prioridade à tarefa de Deus de salvar as pessoas neste planeta. Porque isto é dizer que você faz parte da natureza. Você não tem como dizer que você faz parte do governo de Deus quando você não obedece a nada. Essa é a realidade. Se você não faz, é porque tem alguma coisa errada. Aqui que reino você pertence? Você pertence ao reino que você fala, eu sou desse reino que eu tenho esse passaporte, mas eu vivo desta maneira aqui. Então você não está vivendo da maneira certa a que você pertence. Que você possa sentir hoje um desafio muito grande de olhar ao redor as pessoas com que você convive na vizinhança, no trabalho, na escola, né? Principalmente os mais novos aqui que têm colegas na escola que não conhecem que Jesus existe, né? Que vocês possam estar tendo oportunidade de testemunhar para eles, porque a razão de ser de nós estarmos neste mundo, não temos sido ainda levados para a eternidade com Deus, é porque Ele quer que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós estamos tendo. E que nós, como adultos, possamos estar prestando atenção para isso. As oportunidades que nós podemos abrir, descobrir e usar para honrar e bendizer o nome do Senhor. Podemos dizer amém? Amém. E eu encerro dizendo o seguinte: a oração que eu faço para mim mesmo é que Deus ajude, porque a luta que eu passo é igual os irmãos, a luta que nós temos é dessa rebeldia em que nós sempre vamos estar tendentes a fazer aquilo que é do nosso interesse, do que fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então a minha oração, eu digo para os irmãos também, orem para que Deus esteja ajudando a cada um dos irmãos, ajudando a ser esse membro fiel da Basileia, do reino de Deus. E que o pastor Cacau, que gosta tanto de falar, né, sobre reino, a nossa igreja, né, que nós possamos estar sendo na prática esse grande testemunho de Basileia aqui neste mundo. Deus governa a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor sempre tem paciência para nos ensinar, mesmo que nós às vezes sejamos tão lentos, tão demorados para entender e para aplicar. O Senhor continua falando através da tua palavra, o Senhor continua nos ensinando, o Senhor continua dando oportunidade para nós de corrigirmos e recuperarmos aquilo que deveríamos estar fazendo e que não fazemos. Nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, que este número que aqui tem de pessoas é o número que o Senhor gosta de trabalhar, é o número de pessoas que o Senhor já tem trabalhado na história da humanidade, levando sempre avivamento, levando realmente pessoas a terem uma experiência tão profunda que fez diferença na época em que viveram. Que nós possamos fazer parte deste grupo também, Senhor, para poder honrar e bendizer e glorificar o teu santo nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.